E se eu te dissesse que Deus, ele tá te esperando de braços abertos, mas quem tá fugindo dele é você. Você sente que você tá perdido, que você não consegue mais orar, buscar a Deus e parece que ele se afastou totalmente de você? E com tudo isso, você acha que você errou demais, você pecou demais e é por isso que você tá distante dele. Olha, se você se sente assim, esse vídeo aqui é pra você. O maior erro que nós podemos cometer é a gente achar que Deus tá bravo, tá chateado com a gente porque a gente pecou e por conta disso nós achamos que ele se distanciou da gente, quando isso é o contrário. O que a gente não pode colocar nas nossas costas e que nos afasta de Deus é a culpa pelo pecado, porque os nossos pecados eles já foram perdoados totalmente por Jesus lá na cruz. Ele morreu pelos pecados, das pessoas que estavam lá naquela hora, naquele momento que viviam com ele, e morreu pelo pecado das próximas gerações, que inclui a gente. Mas isso quer dizer que a gente vai pecar deliberadamente e tá tudo bem? Jesus morreu por esses pecados? Olha, o que Deus quer realmente de você e de mim não é a perfeição, é o arrependimento de coração. Ele não quer simplesmente um arrependimento você pecou aqui e você fala, perdão Deus, por favor me perdoa, o Senhor já morreu por mim lá na cruz. Não é esse arrependimento que ele quer. O arrependimento verdadeiro é uma luta diária que você vai ter contra o seu pecado. Você vai lutar para não pecar. Isso que você tem que ter em mente, de não se culpar extremamente a ponto que você se afasta de Deus e acha que ele que se afastou de você. Mas na verdade é a gente, que conforme a gente vai se culpando demais, a gente se afasta de Deus porque a gente acha que a gente não é digno. E realmente a gente não é, mas através do sangue de Jesus, que a gente foi lavado, foi remido, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, a gente é aceito de novo como filho de Deus. A Bíblia fala que a gente foi adotado novamente por Deus através da vida de Jesus Cristo. A gente faz parte da família dele por Jesus. Então, não viva com essa culpa, viva com arrependimento sobre os seus pecados. E o equilíbrio você vai pecar, não tem como a gente fugir disso, mas quando você pecar, você correr para os braços de Deus e ir diante de Deus com um coração totalmente arrependido. E para fechar aqui essa coisa em relação ao pecado, é você não aceitar que o pecado faça parte da sua identidade. É você lutar contra ele e saber que você vai cair às vezes, mas que se você cair, é só você ir para os braços de Jesus e pedir o arrependimento de coração verdadeiro. E com isso, você já começa a tirar aquele pensamento que muitas vezes vem na sua cabeça, que você não consegue mais orar, que você não é digno ou você não é puro bastante para se aproximar de Deus, para orar para ele, para ler a Bíblia, para buscar a presença dele. Com isso, você já tira esse peso das suas costas e começa a não fugir de Deus. E uma ilustração a respeito desse distanciamento de Deus, imagina comigo, um pai que o filho dele fugiu de casa. Você acha que esse pai ele vai parar de esperar o filho enquanto ele não chegar? É claro que não. E a mesma coisa é Deus com a gente. Ele tá esperando você de braços abertos. E é a gente que fugiu dele. E isso faz muito link com a parábola do filho pródigo. Eu não sei se você conhece, ela tá no livro de Lucas. E Jesus contou ela naquela época, e para chegar aqui com um ensinamento pra gente também. É uma parábola, é como se fosse uma história que ele contava, né? A respeito de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos, ele pediu a herança pro pai. Eu quero minha parte da herança, de tudo que o senhor tem, e para eu ir embora, aproveitar, para eu curtir essa herança. E o que aquilo significava, para você ver o peso. Se você pede a herança de alguém, dos seus pais, dos seus avós, a herança normalmente você recebe só quando a pessoa morre. Meio que é isso que fica entendido ali, que ele queria que o pai dele, independente, ele queria o dinheiro do pai dele, a vida do pai dele não importava. E ele pegou esse dinheiro e saiu, pegou a parte da herança, o pai deu tranquilamente, ele saiu curtir a vida dele. Ele gastou tudo, começou a comer resto de comida porque ele acabou gastando tudo, ficou perdidaço mesmo. Foi virou um lixo. E ele acabou o dinheiro dele, ele não sabia mais o que fazer. E o que ele pensou? Eu vou voltar para casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai são tratados melhor do que como eu tô sendo tratado agora aqui. Tô sem nada para comer, para viver. Ele resolve voltar pro pai dele. E você acha que o pai dele recebeu ele como? De braços abertos. O pai dele estava esperando ele. Deu uma festa quando ele chegou, deu um banquete e festejou quando o filho dele voltou. E olha, esse filho pródigo é um filho da mãe mesmo, né? Mas a gente fazendo essa comparação e olhando para a história, a gente vê que esse filho pródigo é eu e você. Que a gente se afasta de Deus, que a gente não quer viver com Deus, a gente corre para o nosso pecado. Mas quando a gente se vê no fundo do poço, a gente olha para cima, a gente vê Deus como esse pai aí que está esperando o filho.
ele com braços abertos, e quando a gente volta, Deus dá uma festa, dá um banquete, ele se alegra quando a gente volta para os braços dele. Então, a gente pode fazer uma analogia com a gente. Deus está de braços abertos. É só a gente voltar, querer estar com Ele e não deixar o pecado nos afastar dele. A gente se arrepender de coração e voltar para os braços do Pai, que Ele está de braços abertos. E para reforçar mais ainda, aqui o texto de Isaías diz o seguinte: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, vermelhaço, eu os tornarei brancos como a neve. Deus, ele nos limpa, ele nos purifica do nosso pecado. E aí a gente já faz o link com o arrependimento. É o arrependimento que a gente tem que ter com Deus, aceitar o sacrifício de Jesus, que ele nos limpa, ele nos deixa sem essa mancha do pecado. E somente ele pode fazer isso. Mas a gente não pode pensar que ele que se afastou. É a gente que se afastou dele e tem que voltar para os braços dele. E uma verdade que eu quero falar para você é que se Deus, ele quisesse te abandonar e me abandonar, ele já teria feito isso. Não tinha o porquê ele entregar o filho dele, descer lá dos céus para morrer pela gente. Não tinha o porquê dele fazer isso. Se ele quisesse abandonar, ele já tinha abandonado. E ele sempre deixa um caminho pra gente voltar. O filho pródigo tinha o caminho dele para voltar. Nós temos Jesus para voltar. É o único caminho que leva a Deus. É o caminho que apaga todo o nosso pecado e nos torna limpos diante de Deus, pra gente estar com ele para sempre. Hoje, o que está te impedindo de voltar para Deus? Ou o que está te impedindo de ter um relacionamento com ele? É o seu medo, sua vergonha ou o seu orgulho? Deixa eu te dizer uma coisa, nada disso é maior do que o sacrifício que Jesus fez pela gente. Como você pode tomar essa decisão para você voltar para Deus? Para você dar aquele abraço de novo nele e viver uma vida com ele? Primeiro, para de acreditar que Deus se afastou de você. Ele não se afastou de você. Segundo, começa com as pequenas decisões. Ora, lê a Bíblia, busca Deus e caso você peque, não se afasta dele, não corra para longe, porque por experiência própria, o quanto mais você peca e se afasta ou sente vergonha de Deus, mais isso vai te afastar dele. Então, sinta o peso do pecado, digamos ali, mas se arrependa de coração. Saiba que Jesus morreu por você e volta para os braços de Deus. E 3, não se baseia somente pelo que você sente, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o coração do homem. A gente pode cometer um pecado e o bicho mal vir falar aqui no nosso ouvido: você é o culpado, você é impuro, você não merece estar na presença de Deus. Não cai nesses teus pensamentos que te levam cada vez mais para baixo. Sempre olha para a Bíblia aqui, o que está escrito, para a promessa que Deus deu pra gente. Ele prometeu que conforme a gente se aproximasse dele, ele ia se aproximar da gente. Então se aproxima de Deus, confia na promessa, porque o nosso coração é enganoso. Ele vai nos enganar e vai querer nos distanciar de Deus. Mas se você voltar para a palavra e lembrar das promessas que ele fez pra gente, você vai conseguir voltar com ele e vai cada vez mais fortalecer esse relacionamento com ele. E olha, não ache que Deus se distanciou de você. Você tem que entender que ele nunca se afastou de você. Então, não espera mais. Se aproxima dele e tenha um relacionamento com ele. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui algum insight, alguma coisa que você queira comentar e compartilhe ele também com quem você acha que vai fazer sentido. E deixa o like também. Um beijo, até mais e tchau!